transtornos mentais, né, por ansiedade, por burnout, eles cresceram 15,66% em relação a 2024, e em 10 anos eles foram de 203 mil para 440 mil. Então, aumentaram duas vezes, em uma década, os afastamentos por conta dessas ansiedades, transtornos no trabalho, adoecimentos ocupacionais. E aí a Previdência um pouco pediu socorro, vamos dizer assim, para as empresas, ou jogou para as empresas a responsabilidade, de falar assim, olha, a gente não está dando conta, isso aqui está aumentando muito, vocês têm que também tomar medidas aí específicas para que isso seja mitigado, né? É, então, e aí, o número aí de casos em 2025 foi para 546 mil afastamentos. Só não é maior hoje do que a Lerdort, né? Que é o de digitação, aquela clássica também, doença ocupacional por lesão repetitiva, né? Isso aí que vem muito de indústria, vem muito de fábrica, muito de digitador mesmo. E o que é um risco Bancário, também. bancário tem bastante, Léo. Tem bastante, é isso aí. E, assim, e houve um aumento muito grande também da questão de assédio moral ao longo dos anos. A gente vê aqui esse gráfico, né, que é um gráfico que foi do TST, né, uma fonte do TST, que ele vem aumentando. Em 2020, era 66 mil ações que envolviam dano moral por assédio moral, né, no trabalho. Isso porque antigamente tudo era assédio moral, tá? Então era englobado tudo na assédio moral. Depois a gente vai ver ali, a gente vai especificar quais são os riscos psicossociais que a NR1 colocou, mas antigamente era um pacote só de assédio moral que todo mundo chamava de assédio moral. Então, o que foi esse crescimento foi bem alto, né? Você vê que em 2020 era 66 mil, depois 75, 88, já 2023 já estava na casa ali de uns 90 e tanto, entre 2026 e 2024 foi para 137.500, né? Então, isso porque justamente não tinha uma gestão desse risco, é, houve também um choque aí, vamos dizer, de gerações, né? Tem uma geração que é um pouco mais sensível à pressão, à tensão, e existe uma outra geração que também, em alguns casos, não tem o filtro ali necessário para lidar com essa nova geração. E aí esse embate gerou esse número gigantesco de ações de assédio moral, né? E eu acho que a grande questão disso que a gente está tentando aí passar, né, para vocês, para passar lá para os empresários, é um pouco disso, assim, porque o empresário hoje ele não está, ele tem que fazer, né, ele é obrigado a fazer. Ao mesmo tempo, a liderança dele muitas vezes não sabe lidar com, é, é, com essa nova geração, não sabe, às vezes, até identificar o que, que é assédio, o que não é, o que, que é passar de limite ou não passar de limite. E a nova geração também, tudo é ambiente tóxico, ou tudo é assédio. Aí também não é isso. Então a gente tem que tentar chegar num meio termo, justamente, de que a liderança seja respeitosa, que também cobre resultado, óbvio que vai cobrar resultado, óbvio que vai pressionar, mas sem ultrapassar um muro ali de respeito, né? Não humilhar, não fazer um ambiente hostil, não fazer um ambiente tóxico e quem está sendo liderado entender também que tem que ter cobrança, tem que ter né, resultado e aí a questão é justamente identificar dentro da empresa o que efetivamente é risco psicossocial, como resolver isso e como treinar a liderança também para ser assertiva, cobrar resultado, mas sem ultrapassar determinados limites. E assim, a gente fala isso, né, aqui, né,
e em várias palestras e tal, tem muita gente que fala, pô, mas aí é ter bom senso, não pode usar para sair. E aí, quando a gente começa a falar dos casos concretos nos treinamentos, muita gente começa a falar assim, opa, mas espera aí, isso não pode, mas isso não, pô, mas não pode fazer isso, não pode fazer tal coisa, e aí a gente começa a falar, não, ó, isso aqui gera dano moral, tem várias ações desse tipo. Assim como tem coisas que falam assim, ó, eu acho que isso é hostil, acho que isso é um ambiente tóxico. Não, não é. Né, também é normal, isso é uma pressão normal de trabalho. Então, acho que a gente conseguir fazer esses treinamentos de liderança e de liderados, né, que eu acho que é o ponto mais importante aqui da nossa apresentação para passar para os empresários, eu acho que isso ajuda a muito, né, aos donos aí de empresa, às PJs que vocês prestam serviço, a resolver essa situação que está muito angustiante para eles agora, né? Que eles têm que cumprir, mas não sabem muito bem como, não estão sabendo muito bem como colocar liderança também para minorar esses riscos. Então, acho que é interessante esse tipo de abordagem, treinamento, né? Hoje a gente tem aqui, ó, como eu falei, os riscos psicossociais, antes eles vinham todos, eles eram um assédio moral gigantesco, uma sacola enorme de assédio moral. Hoje eles estão em algumas, a NR1, né, colocou, elencou aqui como, primeiro, assédio de qualquer natureza. O assédio de qualquer natureza, ele está muito mais hoje no assédio sexual ou um assédio moral continuado, né, aquela perseguição, aquela coisa de ficar o tempo inteiro é, hostilizando e tal a pessoa. É, o excesso de demandas, ele entrou nessa questão do risco psicossocial, então a sobrecarga de trabalho hoje está muito também assim presente em relação à questão de celular, né? Aquela questão de ficar o tempo inteiro mandando mensagem no celular, a pessoa não desligar, né? E sendo cobrado ali por e-mail, por celular, e tendo que ficar horas e horas e horas sem descansar. Essa é a sobrecarga que está aqui na NR1. Pressão excessiva por resultados. Isso aqui não é a questão de pressionar por resultado por si só, né? É a questão de você, a partir de um resultado que não ocorreu, você humilhar a pessoa, ou você fazer medidas em que você expõe a pessoa por não conseguir obter os resultados, né? Aí a gente pode, no treinamento, a gente entra muito dentro disso, especificamente cada detalhe desses riscos aqui, mas não é simplesmente estou me pressionando para conseguir bater meta, não é isso. Isso todo mundo vai ter. Mas você não pode chegar e falar assim, vou já dar um exemplo do que eu já tive de ação que a gente teve que defender. É você falar assim, ó, você não bateu o resultado, você vai ficar com uma estátua de uma tartaruga na tua mesa para todo mundo saber que você é o funcionário de tartaruga. Isso não pode, entendeu? Então, assim, aí é a questão justamente de você ultrapassar os limites. E tem muita empresa que fala, se a gente fala assim, ué, mas como não pode fazer isso? O cara tem que entender que ele é o tartaruga. E aí isso é o que eu acho que a gente tem que conscientizar, né, os empresários de que as lideranças não podem fazer isso, e às vezes o empresário nem sabe que isso está acontecendo. Quando vem a ação, ou vem a autuação, ele nem sabia que a liderança estava fazendo isso. Então, eu acho que esses treinamentos são importantes por causa disso, né? É, E aí não é só importante para que não aconteça, é importante para que quando vier a fiscalização, que aí já é outro ponto, ou quando vier uma ação trabalhista, ele falar, não, mas olha só, eu contratei aqui a JQ, né, e o Quintela para fazerem esses treinamentos. A gente fez aqui, todo mundo está treinado. Isso aqui não é, né, a gente foi uma coisa fora da curva, não é uma coisa que a gente cultiva, não é um ambiente que a gente é, coloca aqui como pressão ou um ambiente hostil que a gente valoriza, não é isso? A gente faz justamente o contrário, a gente Não é um evita. direcionamento É, vindo da política da empresa, né? exatamente. E aí Pelo você contrário, a empresa está buscando buscando não acontecer. É é, isso aí. solução
para que isso não ocorra. Está contratando É isso. uma empresa técnica no assunto para treinar os colaboradores para evitarem esse tipo de constrangimento. Acho que é Isso. esse o contexto aqui do discurso, né, doutor? É isso aí. E aí você evita muitas vezes a multa mesmo, a autuação que você mostra que você está fazendo, e você, numa eventual discussão na Justiça do Trabalho, o valor de uma eventual condenação vai ser menor, porque vai mostrar que, na verdade, tudo bem, foi uma coisa fora da curva, gerou um dano ali, né, num determinado momento, em alguém, mas não vai ser algo que vai ser muito excessivo. O que os juízes estão falando muito, e o Ministério do Trabalho, principalmente, está falando, é que quem não fizer e quem não se adequar, eles vão pesar na mão, entendeu? E aí as condenações vão ser pesadas para quem não está se adequando, tanto na autuação quanto numa condenação na própria Justiça do Trabalho, né? É, então, assim, tem outros Quais, riscos aqui, posso né? tirar uma dúvida, doutor? Desculpa Sim. te interromper. Quais Não, os claro, aqui é para a mecanismos que gente vão falar. ser utilizados para averiguar essa adequação, né? O simples fato de ter contratado um escritório para passar um treinamento, né? Ou tem alguns outros fatores de acompanhamento que podem servir aqui de prova, né? Sim, sim. Desculpa, tá? A pergunta, não sei se tem Não, muita isso a lógica, gente, a mas gente até vai chegar um pouquinho aí na frente nisso. Mas, assim, a primeira coisa é você fazer avaliação de risco, né? Então, as empresas têm que fazer essa avaliação, que chama avaliação ergonômica preliminar, né? Que aí você avalia exatamente esses riscos e se a empresa tem ou não riscos, qual é o grau de risco, o tamanho do risco e qual é o plano de ação para mitigar esses riscos, né? só É, por isso que vocês atuam tanto com a liderança quanto com os colaboradores, porque os colaboradores vão responder ali algum trazem questionário para trazer as exatamente, dores para vocês olharem. Putz, cara, exatamente, trouxe um exemplo prático aqui que se enquadra, que te daria exatamente. um litígio trabalhista aqui. É isso, essa que é a ideia, né, doutor? Exatamente, eles traz aí você fala assim, ó, tem um ponto de atenção aqui, vamos fazer um plano de ação. Essa questão, eu acho que dos treinamentos, né, para liderança, eu acho que é muito também para não deixar em nenhum momento desandar, né, e descambar. é, e aí é uma coisa que eu acho que tem que ser contínua. E dentro desses treinamentos, a gente tem uma série de aconselhamentos ali para esses líderes, né? Então, é muito hoje de colocar tudo por escrito, então você dá um feedback, você vai dar um feedback, não adianta mais você dar um feedback e falar, ó, faz isso, né, dessa forma é melhor, não. Tem que ser por escrito, ó, dei o feedback tal para fulano, para depois não falar, fui demitido ou não ou saí de tal projeto porque fui discriminado. Não, foi uma avaliação aqui de performance, foi uma avaliação que a gente te deu um feedback, você não melhorou, você não fez o que a gente tinha pedido que era necessário para tal vaga ou para tal projeto. Então, você foi para alocado em outro lugar, entendeu? Para não ter mal entendido, vamos dizer assim, e que esse mal entendido seja chamado depois de discriminação ou de baixa justiça Perseguição, né? organizacional, perseguição, Certo. Então, assim, dentro desse treinamento, é justamente esses detalhes que a gente vai mostrando para a liderança como fazer. Tem alguns workshops também que são mais para os liderados também, para entender que nem tudo é assédio, né? Nem tudo é pressão excessiva, nem tudo é discriminação, né? Que o ambiente de trabalho de pressão por resultado não necessariamente ele é tóxico, né? Você tem que entender também que dentro de uma empresa vai ter isso. E aí você tem uma série de outros documentos, tá, Luiz, assim, que a gente vem desenvolvendo, né? Que quando a pessoa entra na empresa, ela se é uma empresa que a gente verifica na avaliação que é uma empresa realmente de muita pressão ali, ou de muita competição, né? Ou de metas bem agressivas,
você coloca isso no contrato, já coloca na contratação. Ó, você está sabendo que você está entrando aqui num ambiente que é de altíssima pressão, de competitividade grande, que metas não batidas, você provavelmente não vai subir ou não vai ficar. E aí isso tudo a pessoa entender que ela está entrando, né, sem nenhum tipo de surpresa, de falar assim, ah, pô, eu fiquei assim porque a empresa tinha essa pressão. Não, ela já está ciente disso. Aí tem as questões também hoje já muito de avaliação médica também, né? Porque tem gente, a NR1 é importante até falar isso, quando ela fala de risco psicossocial, ela fala risco psicossocial no trabalho, né? E é específica disso, é no trabalho, porque existem vários riscos psicossociais fora do trabalho. Então, às vezes, se a pessoa tem lá problemas pessoais, tem problemas de saúde, toma remédios controlados já até que não tem nenhuma relação com o trabalho, já fazia tratamento, né? Ou tem excesso de álcool, não dorme, né? Tem insônia. Isso pode gerar um burnout nela, por exemplo. Só que não necessariamente é do trabalho. Então, o que a empresa tem que, né, se resguardar é de falar assim, olha, essa pessoa teve esse problema aqui, mas eu tenho todos os elementos e provas de que isso aqui não foi dentro do trabalho, foi fora, né? Ou eu tenho todos os indícios aqui e eu fiz de tudo para que não acontecesse esse risco aqui dentro do meu ambiente de trabalho. E eu acho que é isso, na verdade, que a justiça quer. E o Ministério do Trabalho quer que a empresa traga, e por isso que tem que fazer essa adequação. Um ponto importante para o seu trabalho é a questão da inversão do ônus, né? Então, por exemplo, se a pessoa vir e falar assim, olha, eu tive um burnout aqui porque eu estava num ambiente hostil, muita pressão, me discriminavam e tal. E aí você não tem nada disso, não fez a avaliação, não tem nem nada de treinamento, você não tem nenhum documento que comprove que a empresa tá tentando se adequar à NR1, o, o ônus já imediatamente inverte. A empresa que vai ter que provar que aquele burnout não foi por causa de risco psicossocial, o que é muito complexo, né? Então, esse eu acho que é um ponto importante aí para passar para o empresário para convencer ele dessa adaptação, né? Dessa rápida adaptação, né? Dessa, rápida É, adequação, né, é, doutor? Não, exatamente. legal. Eu acho que assim, acho que ajuda bastante esses exemplos, né? Para trazer ali Isso. para o cliente storytelling funciona bem, eu acho, nesses casos, né? O exemplo da tartaruguinha, né? Então, É, assim, mas isso não tem chance de acontecer, mas, não cara, isso acontece. é um caso. Eu tô falando de N outros casos aqui que podem te gerar aqui um ônus trabalhista, né? Então, acho que Esses temas todos que tem aqui, né, que a gente botou aqui, então, assédio de qualquer natureza, excesso de demanda, pressão excessiva, baixa demanda de trabalho, discriminação, ambiente hostil, estrutura inadequada, baixa justiça social, organizacional, isso, assim, a gente tem inúmeros exemplos de cada um, assim, que a gente já viu, que eu já vi aqui no escritório, que eu já vi, né, defendendo as empresas, e a gente tem como dar exemplo para o legal. cliente disso, né? É, uma que é muito, acontece muito, é esse baixa demanda de trabalho, né? Que vocês vão dizer, pô, subcarga, o que que é isso, né? Mas acontece demais isso, assim, acontece alguma coisa com uma pessoa, ela sai de, de licença, ou então ela tem um chefe lá que não gosta dela, tem um problema com ela, e a pessoa fica escanteada. Esse subcarga, na verdade, na justiça do trabalho usam muito como escanteado, né? Aquele termo é um termo que vem do futebol. Mas é que você começa a botar a pessoa no escanteio ali e fala, ó, não dá mais trabalho para ela, eu não vou passar mais projeto, não vou fazer, ela não vai participar de nenhum outro projeto. Quando tem reunião que ela antigamente participava, ela não participa mais. Isso é incrível como acontece. Isso tem muita ação desse tipo e a Justiça do Trabalho considera isso já há muitos anos como um assédio
moral você não dar trabalho para a É um assédio pessoa. velado, né? Porque É. ele discrimina Não, ali o tem colaborador, casos, né, de tem casos que não, competência. que nem é velado, é uma coisa mesmo assim, de falar, ó, vem e fica na cadeirinha aí, não faz nada. Né? Eu já vi casos assim, é incrível, né? Mas Eu acontece, já vi um caso desse, né? né? Mas mas nesse caso, o profissional na época ele foi reinserido pela Justiça Trabalhista no banco que eu trabalhei, inclusive. O cara, ele Aham. ganhou uma ação e aí colocaram ele numa mesa com um telefone só para ele cumprir tabela lá até ele aposentar. Reintegrar, É, porque ele foi obrigado a ser reintegrado e aí não tinham mais a posição dele lá, não queriam mais dar mais o cargo dele, que era um cargo de confiança, né, de gerência geral ali de uma aham. agência. E aí colocaram ele numa mesa É, sem não tinha nem telefone a mesa dele, não tinha nem papel e caneta, era só o cara esse é o passava, caso clássico, passava o esse é o cartão, caso, ficava na mesa sentado o dia inteiro e é, ia embora. esse é o caso clássico, Doideira. é. Legal. Pois então, é uma coisa você já viu, mas, e que tem gerentes, e tem gente que vai achar que não, é isso mesmo, vamos embora, deixa o cara ali, mas hoje você não pode mais. É. Quer dizer, antes eu não podia, mas agora com essa conscientização de E que isso informação, tem mais acesso à informação, né, doutor? exatamente. Então vai ter ação com certeza Hum, de dano moral. Você pode ter um problema com o Ministério do Trabalho. Uma coisa que as empresas também têm que entender é que se você começa a ter uma série de processos de assédio moral, começa a ter autuações pela não adequação da NR1, vem uma ação civil pública, que aí o negócio aí já vira. Aí esses 60 que a gente falou não é nada, vira ação de milhão, entendeu? Aí é um negócio gigantesco e que a empresa quebra a empresa, né? Então com certeza. tem que ter que tomar muito cuidado. Mas vamos lá, aqui acho que a gente falou dos riscos, né? É, tem um pouco essa questão, né? O que gera o risco, né? Normalmente é o gestor que pressiona além do limite, as jornadas abusivas não documentadas, né? É, ambiente com risco ergonômico não tratado. Isso é questão de você ter um ambiente que é ruim, né, que traz risco físico e tal, de as pessoas terem essa reclamação, ou você ter isso até no teu PGR, alertando, ó, tá com esse problema e você não faz, não adequa e aí as pessoas começam a ter problemas em relação a isso também hoje pode gerar um problema de risco psicossocial, né? Líderes que tomam decisões discriminatórias e gestões de conflito que não são feitas de forma correta, né? É, isso acontece muito também, assim, de você ter, que eles falam dessa da questão da baixa justiça, né, organizacional. Isso acontece muito, assim, em grandes corporações, às vezes até empresas menores também, de você é, colocar sempre uma pessoa nos melhores projetos ou nos melhores para ganhar mais e o outro não colocar, mas não por critério técnico, assim, porque você dá aquela preferência mesmo por algum motivo, né? E aí isso gera um sentimento ali de discriminação, e isso eu já vi alguns processos desse tipo também, né? De a pessoa chegar e falar assim, pô, você tem uma série de processos, e aí tem os processos mais importantes, tem os processos que geram mais dinheiro, e aí sempre o mesmo grupo fica nos melhores, o outro fica nos piores, e se você for avaliar a questão técnica, todo mundo teria a mesma condição de participar de todos, entendeu? Ou de você pelo menos mesclar aquilo ali. Isso ao longo do tempo, é óbvio que não é uma coisa de uma vez, né? Mas sempre, isso reiteradamente, isso gera essa sensação. E, e assim, já vi casos também de realmente a coisa ficar demonstrada que era a preferência e era uma preferência mesmo pessoal e tal, e aí gerar uma discriminação, um dano moral. É,
né? Então, assim, o que tem que fazer aqui, né, hoje, né, o empresário é mapear esses riscos, que é o primeiro ponto. A partir do mapeamento, dependendo da empresa e do grau de risco, né, você tem que ou não fazer o PGR, porque o PGR não necessariamente todas as empresas têm que fazer, depende do grau de risco e depende do tamanho. Mas o AEP, né, que a gente chama, que é a avaliação ergonômica preliminar, todas têm que fazer. Aí faz para ver o tamanho do risco e se você vai fazer um PGR ou não. E se tiver PGR, esse AEP já vai, o resumo dele entra no PGR. Esse é o primeiro ponto. A partir daí, mapeados os riscos, né, psicossociais, já são criados uns planos de ação. E aí, de acordo com o que aparece ali, justamente como o Luiz falou, da entrevista anônima, sempre o que a gente trabalha hoje com um modelo que é bem interessante, que ele é todo digital, automático e totalmente anônimo. Então você consegue mapear, né, os riscos da empresa de forma anônima, as pessoas realmente falam ali o que entendem, o que sentem e vem esses riscos ali mapeados. E a partir dali a gente trabalha o plano de ação. E aí o que que vai fazer? Óbvio que cada empresa vai ter um tamanho de investimento, né? Então tem empresas hoje que colocam uns canais de denúncia, aí pode ser canal de denúncia interno, pode ser canal de denúncia terceirizado, que hoje, né, também tem empresas que fornecem isso, tem alguns esses treinamentos, que eu acho que os treinamentos são altamente importantes, você ter isso documentado, mostrando que você está treinando sua liderança, que você está treinando o seu ambiente de trabalho para evitar esse tipo de excesso, né? Tem a questão, alguns botam psicólogo, outros colocam aquela questão do Well Hub, né? Que é uma plataforma que já te dá várias soluções ali de saúde, né? Tanto saúde física quanto saúde mental. É, tem alguns planos que a pessoa pode usar psicólogo. Então, assim, esse tipo de medida você tem que estar com tudo documentado e mostrar, olha, que o meu pacote aqui de preservar a saúde mental está sendo feito, né? O que então a gente pode oferecer aí, né, para os PJs aí, né, clientes de vocês, é essa questão de a gente fazer o diagnóstico, essa análise ergonômica a gente tem aqui dentro do nosso pacote, né, e os treinamentos, né, e dentro desse, né, do nosso pacote, a gente colocar para eles, ó, você vai estar protegido o máximo dentro do que a gente conseguir aqui diagnosticar, mapear, fazer de plano de ação, fazer de treinamento, você vai estar com a tua empresa muito blindada para reduzir um passivo, reduzir né, uma autuação, ou no mínimo a gente ter uma robusta defesa para se aparecer um caso desse tipo, né? É, deixa eu ver o que tem mais aqui. Aqui, não sei se a Juliana quer falar um pouco disso, mas é um pouco também aqui para os assessores, né? Que você já cuida do patrimônio financeiro do seu cliente, agora você pode ser quem protege o negócio dele. E no nosso entender, essa adequação NR1, ela gera, né, mais valor aí para o cliente. Ela é uma forma de reter, né, a carteira, porque o cliente conta aí com mais um serviço do portfólio, né? E essa questão da comissão eu não sei. Aí vocês podem falar, Luiz, Luiz aí, Juliana. Não, é comissão que a gente passa para os assessores que fecham Ah, qualquer beleza. caso aqui com a Tá. gente, né? Mas é isso, né? A gente tenta mostrar para o assessor que
para ele ter essa previsão ali do que pode acontecer com a carteira com o próprio cliente, né? Processo trabalhista, como eu estava falando ali no início. Então, é ter esse cuidado com o cliente PJ e trazer essa parte trabalhista, que de fato é um perigo, né? A gente que é aqui É, da área jurídica, a gente sabe que a justiça trabalhista ela é muito favorável ao empregado. Então, assim, para os clientes de vocês que são empresários, às vezes nem sabem o que está acontecendo na liderança, como o doutor Léo estava contando. Então, com o treinamento, ele vai conseguir ter uma ideia do que ele pode melhorar na empresa, de como que a gente pode tirar esse passivo dele e prevenir de umas multas gigantescas. é. E aproveitando aqui, Léo, tem duas perguntas no chat. Uhum. Uma do Maicon, perguntando se isso é inclusive no setor público, e uma do Jorge, de quem é o responsável pelos empregados terceirizados. No público também, tem também, e é, o responsável pelos terceirizados aí é a própria empresa que é a prestadora de serviço, né? A empregadora do terceirizado. A grande questão é que toda terceirização ela tem o risco da subsidiariedade, né? Que chama, se o seu prestador de serviço ele não está adequado ali à NR1 e existe algum caso ali de assédio, alguma coisa de risco, ou de dano moral, vamos dizer, alguma condenação, o tomador do serviço, né, que é quem contrata, ele pode responder subsidiariamente. Então, eu acho que uma dos temas interessantes para quem contrata muito terceirizado é a gente colocar isso também na cabeça e falar assim, vem cá, você terceiriza muito sua mão de obra? Terceiriza. Então você tem que exigir que quem você contrata que esteja adequado à NR1. E aí Seu fazer até fornecedor. um contrato que você possa fiscalizar esse terceirizado, se ele está cumprindo ou não, se ele está adequado à NR1. Porque se tiver uma condenação de danos morais por conta, no seu trabalho, pela prestação de serviço daquela pessoa, ele vai, respingar no tomador, entendeu? O Então é importante Wellington também. também levantou a mão aqui. Pessoal, se vocês tiverem A dúvidas, câmera tá torta. podem perguntar, tá bom? Não, é para isso. A nossa reunião aqui foi muito para isso também. Eu estou fazendo aqui uma apresentação, mas para ser uma conversa mesmo, para vocês entenderem um pouco mais do tema. E depois a gente até pode mandar, a gente manda um material um pouco, talvez mais até mais, vamos dizer assim, marqueteiro, né? Para que possa impactar um pouco mais também para quem vocês vão passar, né? Sim, Esse tema. pode falar, Wellington. Eu tenho algumas dúvidas. A primeira era justamente nessa linha aí que perguntaram sobre a questão do setor público, porque eu já tinha ouvido falar nessa NR1 Uhum. e tive a informação, não sei se procede, de que seria para empresas apenas com funcionários carteira assinada, né? CLT. CLT. Mas é porque tem empresas do setor, empresas públicas que têm CLTista, né? Então, para Então, empresas, tanto. aí tem também. É porque servidor público não, é diferente. Mas Tem que ver se o vínculo empregatício é estatutário ou é seletista. Se for CLT, seletista, né, dependendo aí de quando foi o por exemplo, a concurso, Petrobras é CLT, vai ter que se adequar. A Caixa Econômica é CLT, BNDES também. de um tempo para cá, Agora, né? É, agora, por exemplo, servidor da Justiça, não. Não tá uhum. englobado nisso. Cenário de educação, por exemplo, tem professor que é efetivo e tem professor que é seletista. Sim. Então, seletistas, sim. E no cenário privado, né? Por exemplo, aqui na InvestSmart, ninguém aqui é CLT, todo mundo é contratado. Entraria, não? Uhum. Então, o que a análise ergonômica, né, e o Ministério do Trabalho vão avaliar são os seletistas, tá? É, é porque tem empresas que eles estão se adequando
independente de ser CLT ou não, por conta para evitar o passivo, porque ainda você criar esse tipo de ambiente com base nessa norma para evitar ações e discussões eventuais aí em relação a outros temas, né? Mas aí a CLT é que é a base aí para essa norma, entendeu? Então, para o contexto de fora CLT, uma das quebras de objeções que a gente poderia fazer é, beleza, você não é obrigado a fazer. Porém, se você fizer e vier uma ação de assédio ou, enfim, alguma coisa do tipo relacionada a isso, você vai estar muito mais assegurado, não é isso? É isso aí. Show de bola. Porque aí, na verdade, ele não precisa, ele não vai precisar fazer as formalidades, né? Vamos dizer assim, ele não vai chegar e fazer lá a análise ergonômica dele de preliminar, não vai aparecer, não tem CLT, não vai aparecer ali ninguém. Mas, ao mesmo tempo, se, por exemplo, entra um PJ, depois vai discutir lá essa questão de assédio, ele tem que mostrar, não, mas peraí, eu tinha um ambiente aqui todo controlado, eu fazia. Então, acho que se adaptar à norma para a questão de segurança da saúde do trabalhador e também para se tiver alguma ação desse tipo, você estar resguardado, é importante, né? Ele não vai ter as coisas formais lá para entregar para o Ministério do Trabalho, mas pelo menos ele vai estar bem mais seguro numa eventual discussão, entendeu? Show. Legal. Acabou a Você tem mais apresentação? alguma Essa era a coisa? última slide? Não. Tá. Aqui é só Aqui, uma linha do tempo, né? é, Sim. Juliana, aí você botou, né? Como é que funciona, né? Para o assessor ao cliente, é isso, é identificar, né? Se o cliente tem colaborador, aí de preferência CLT, né? Se ele tiver. É, Aí apresenta essa questão, né, mostrando que o que vai acontecer muito, que eu acho que vocês vão esbarrar muito, é do cliente falar assim, eu sou pequeno, ou não, eu não tenho tantos funcionários. E aí fala, não, mas tudo bem, mas isso aqui é para qualquer tamanho de empresa que tem empregado CLT. Não pode deixar de fazer. Independente do seu tamanho, né? Tem empresa que vai falar assim, não, mas eu fiz lá o negócio do Sebrae lá. Porque o Sebrae tem uma coisa que ele bota lá de fazer esse AEP, mas é uma coisa meio que assim, o próprio empresário preenche, sabe? Então não é uma coisa muito correta. E aí sai lá o que ele pensa, e nem sempre o que ele pensa é o que os empregados estão pensando, então você não identifica de fato os riscos, né? E aí acaba falando, não vou fazer nada. Mas a questão de você não ter o, o, o risco, ou de já ter feito, vamos dizer, essa avaliação ergonômica, não quer dizer que você não tem que fazer as outras ações, porque isso é uma coisa contínua, vai ter fiscalização o tempo inteiro. A sua empresa, ela é um organismo vivo, né? Então ela vai mudando. Então você pode ter hoje um cenário que você não tem risco, mas você já mudou um líder que pode gerar um risco. E que você nem sabe, né? Então, tem que ser uma coisa contínua, né? O que hoje é recomendado é, se você tem risco diagnosticado, você fazer uma revisão ali em 6 meses nesse AEP. Quando um risco é menor, o que eles estão falando é fazer de 12 em 12, de 12 em 12 meses, né? Mas se você já fez o AEP, ainda que está presente lá, não tem risco, mas você tem que ter essas outras medidas de acompanhamento, de treinamento, né, a- todo esse código aí de liderança, do que como líder deve passar os feedbacks, o que tem que ser escrito, não ter escrito, verificar essa parte toda de contratação, como é que é feita, alguns contratos, por exemplo, como vocês falaram aí de terceirização, se já tem terceirização de mão de obra, pô, como é que está o contrato de responsabilização em relação a isso? Como é que está a fiscalização? Você fez essa exigência de que a terceirizada
está se adequando à NR1. Então tem uma série de coisas que tem que ser vistas, né? Que não é somente essa avaliação que muitas vezes também nem é feita direito, né? Mas é importante bater nessa tecla. Não importa o tamanho, tem que fazer, né? Se você tem CLT, tem que fazer. É, e aí essa questão, se interessar, ele indica, né, a JQ e a partir daí ela vai conduzir a proposta, vai, né, todo o tamanho do treinamento, qual vai ser o serviço que o cliente vai querer. E depois tem essa questão da comissão por indicação, né? E o cliente aí mais fidelizado na carteira também. Beleza. Só para eu entender, Aqui tem uma aproveitando. apresentação minha, mas eu já fiz antes, né? Legal, doutor. Só É. para eu entender aqui, né, o assessor, né, ele vai plantar a sementinha ali no cliente, ó, pegar o cliente PJ ali da carteira, vai falar, cara, NR1, como é que tá? Você já está atuando? Já tem alguém Isso. fazendo esse trabalho para você? Se não tem, como que você está vendo esse tema? Podemos aqui, nós temos uma assessoria jurídica, né, com amplo conhecimento técnico aqui para a gente apresentar para nossa base de clientes. Podemos marcar uma reunião? Ah, pô, não sei nada de como é que tá isso aí. A gente faz uma reunião prévia para apresentar aí esses pontos, né? Ou nesse caso não, já vai para uma reunião técnica para fechar contrato. Como que é isso? Só para entender, doutora Juliana, talvez até seja contigo, tá? Para dar uma brifada no tema, na necessidade do assunto aí, né? É, na seriedade, né, do tema, nos riscos que podem que a empresa, que o empresário ele pode estar ali exposto, né, no caso de não olhar, independentemente do tamanho da empresa, porque às vezes assim a gente às vezes tem um conhecimento não tão técnico para trazer todo esse arcabouço aí de risco para o cliente na ponta para fazer sentido ele tomar decisão, né? De quão isso é importante. Só para entender, porque geralmente a gente dá uma brifada ali, eu pelo menos faço assim, né? Eu falo, deixa eu entender aqui, pô, acho que faz sentido você fazer uma reunião com um especialista do tema para explorar um pouco melhor, evoluir, apresentar os conceitos aqui para você analisar se faz sentido contratar o nosso parceiro ou não. Como que é isso? Só para entender, doutores. Então, Dib, aqui, até pela parceria com a Invest Smart, a gente costuma fazer uma reunião introdutória de 30 minutos, mas sem entregar nenhum conhecimento técnico. Porque a Sim, partir do momento que a gente entrega o conhecimento, já vira essa consultoria, onde o cliente já recebe a resposta e a inteligência do advogado. E por quê, né? Às vezes, eu até explico para vocês, porque às vezes o cliente tem um parente, alguém, isso em todas as áreas do direito, tá, pessoal? Tem um irmão que é advogado, já aconteceu aqui do assessor entrar na reunião com o cliente, ele trazer o advogado dele para pegar a inteligência e depois estruturar fora. Tem coisas que são em cartório, mas pegam toda a inteligência também do advogado ali, que está na reunião introdutória, vai no cartório e faz por fora. E acaba que a gente perde o controle ali, né, da demanda em si, do que está acontecendo. O assessor perde a comissão dele e muitas das vezes ele acaba estruturando algo errado. E depois, assim, não seguiu com a gente, mas ao mesmo tempo pode até colocar algo ali no assessor, né? Poxa, mas você me direcionou para uma reunião, o advogado falou que era assim, assim, assado, mas aí seguiu completamente fora do trâmite comum. Então, a gente geralmente faz uma reunião introdutória gratuita de 30 minutos, justamente para a gente entender ali a dor do cliente, o que que ele precisa, e o assessor vai em cópia, junto do invite, né? Vai ali, tanto no invite quanto em cópia de todos os e-mails que a gente envia para o cliente, justamente para vocês saberem todos os passos a passo que a gente está fazendo, que vocês estejam cientes e principalmente que vocês também estejam ali construindo junto essa relação, que o cliente veja que vocês estão cuidando também daquela parte jurídica. Então, é basicamente assim. E aí, caso o cliente queira, de fato, a inteligência, que a gente faça um estudo, que a gente analise as documentações e tudo mais e já volte com as respostas, e aí, geralmente, isso seria uma consultoria. tá, legal, excelente. Eu tenho um cliente, eu já vou trazer aqui para a gente
tentar É, fazer porque essa o que agenda. eu acho que acontece, Luiz, hoje, a maioria deixou já passar esse um ano que teve de adaptação sem fazer nada, né? Aí entrou em vigor e tá todo mundo agora, e agora? Vamos ter que fazer. Então, tem muita maioria das empresas que a gente tem feito, não tem nada, né? Não tem nem a avaliação ergonômica preliminar, e aí a gente já consegue, esse aí a gente já consegue falar e falar, ó, vamos fazer o pacote todo aqui. É mais simples, né? Tem outros que vão apresentar essa dificuldade. Falar assim, não, mas a gente tem lá uma empresa que fez o nosso PGR, que fez uns que aí são aquelas empresas meio de segurança e medicina do trabalho que às vezes só fazem um documento ali, né? E dão para eles, mas aí todo plano, eles não têm um plano de ação, eles não vão ter esse treinamento contínuo, não vão ter uma avaliação mais profunda, né? E principalmente para as empresas, aí, se você botar a empresa além de 20 funcionários já está num risco gigantesco, assim, na minha opinião. Então, a gente tem que tentar ver se consegue justamente demonstrar para eles que falar, ó, não pode parar só no PGR, não pode parar só nessa avaliação que você fez, porque tem que dar continuidade para justamente você estar super bem documentado, para você evitar que o teu ambiente de trabalho cambe para um ambiente hostil, um ambiente que o Ministério do Trabalho vai multar, ou que você tem ações trabalhistas aí contínuas, ou uma ação trabalhista grande e que você não fez as medidas para mitigar isso. Então, acho que também tem esses tipos de cliente que vocês vão ter que esbarrar, né? Um que não fez nada, que eu acho que talvez seja mais simples de convencer, e os que talvez sejam mais difíceis é o que fez, mas não fez o suficiente, né? Mas ele acha que ele está resguardado por conta disso, né? Tá, legal, bacana. É, Eu acho que acho que depois, doutor, se puder compartilhar um material que a gente possa enviar para o claro. cliente, né, acho que para acender um sinal de alerta ali, né, Uhum. dos riscos que ele está ali inerente, né? Se caso ele Isso. não tome nenhuma providência, né? Acho que é importante, né? Quando você mexe no bolso, acho que É. ajuda ali a ser mais latente ali a urgência. É isso, Então, a gente fez esse material aqui, Juliana, muito para vocês, né? sim, sim. Para vocês entenderem aí do que a gente está tratando e tal. Mas eu acho que dá para a gente também fazer um material com essas pílulas, né? Vamos Para o dizer cliente assim, que é, final, inclusive, para que é os para o Pode, assessores final. possam enviar, né, para o pode ser É, cliente. um one-pagerzinho ali, único ali, acho que algumas falando reflexões exatamente importantes isso. ali. Se você não se adequar, você pode ter problemas no Ministério do Trabalho, na Justiça do Trabalho. Talvez colocar essas estatísticas aí das ações, né, trabalhistas, das multas, né, os valores de multa e o que a gente pode oferecer, porque aí eu acho que pode ser, né, Juliana, acho que você tem isso também na cabeça. Acho que pode ser umas Com coisas assim certeza, com específicas, certeza. ó, que é o pacote todo, já desde lá do início, Inclusive, é isso falando aqui. dos Você vai tomar. pacotes, Léo, o Wellington até perguntou aqui, Uhum, quanto, vocês conseguem dizer como é cobrado isso aos empresários? Eles com certeza vão querer saber quanto vão pagar por isso. Aí é hum, aquilo que a gente estava conversando justamente dos pacotes, né? Exatamente, do é. qual o tamanho da empresa, do que eles vão precisar, se seria só assessoria jurídica ou teria que ter um especialista do trabalho, né? Acho que você consegue explicar melhor essa parte. Normalmente a gente conseguiu fazer uma divisão assim nas propostas por serviço, né? Então, assim, a avaliação ergonômica preliminar, ela tem um valor. Os treinamentos, aí cada treinamento tem um determinado valor. Assessoria para fazer códigos de conduta, e tem um determinado valor. Verificação dos contratos de trabalho, os contratos de trabalho precisam ser alterados ou não, políticas internas ou esse canal de denúncia. Aí vai depender muito do tamanho do que a empresa vai querer, mas a gente consegue discriminar isso aí e a pessoa pode ir pensando, falar, Mas eu tem quero uma fazer só. média, Léo, mais ou menos?
Cada um é um valor. Esse é Nessa, um pouco aí nessa que é. reunião de 30 minutos, que faria para falar um pouco subjetivamente ali, não entrar no detalhe do detalhe, claro. Daria para apresentar diante de algumas informações coletadas do tamanho da empresa, da Sim, oportunidade, daria para passar ali um orçamento prévio ali, médio, de quanto ficaria mais ou menos o trabalho dentro do dá, que ele dá, precisaria, de qual etapa ele já está, né? Se é completo, se não é, qual tamanho, quantidade de funcionário, daria para passar, né? dá. Acho que o ideal é trazer o cliente para esse call, né? Para falar, para entender ali como que ele se encontra e acho que apresentar ali uma perspectiva de preço para ele tomar decisão e se efetivar ali, mandar por e-mail, né? Uma É, proposta, se ele efetivar, aí dar continuidade. Acho que seria um caminho mais, acho que funcionaria melhor, né? é. Essa variação ergonômica, se eu não me engano, da última empresa que a gente fez, acho que foi, a gente cobrou 2.000, eu acho. Mas aí já é só essa avaliação. Aí depois tem é, a parte do treinamento, que aí os treinamentos já são mais, a gente geralmente faz mais caro, né? A gente Porque faz assim, acho que um quando valor você fica maior. muito nesse leiloando o preço, às vezes o cara tá comparando Isso. banana com abacaxi, e é o que você falou, né? Ah, tô comparando com uma proposta lá que eu recebi, sei lá, do Sebrae ou de uma empresa de Não, segurança. Sebrae Cara, eu tô falando de uma empresa técnica, com conhecimento é, técnico, com know-how, né? Com preparação. Então, eu acho que, cara, você tá sendo assessorado já? Quem que tá fazendo isso para você? Podemos marcar uma reunião com o nosso time para você conhecer um pouco do que eles têm a isso. oferecer, né, do conteúdo, e aí a gente depois te passar uma ideia de preço nessa reunião para você entender se faz sentido contratar o nosso parceiro ou não. Acho que é sem compromisso, né? Essa reunião de meia hora é sem compromisso, você não vai passar nenhuma informação técnica, não vai estar fornecendo nenhum conteúdo para ele Isso. poder, talvez, ali direcionar para terceiro, né? Então, acho que tem que ser E aí a um gente pode caminho. fazer isso, a gente faz a tabelinha e falando, ó, tem isso, 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 e ele vai escolhendo ali o que que ele, ou a gente vai diagnosticando também o que que ele precisaria de imediato e passa para Sim, ele. E ele vai fazendo. As empresas que a gente fechou, eles justamente fecharam uma coisa assim, para 12 meses. E aí eles fizeram primeiro a análise ergonômica, aí agora a gente está fazendo toda a parte de código de conduta, aí a gente já fez um treinamento, dentro do que a gente diagnosticou lá, eles têm um determinado problema de interconexão entre as áreas se odeiam, não sei por quê. E aí isso apareceu lá. E aí então a gente está bolando um treinamento para tentar fazer isso, né, essa conjugação entre as colaboração entre as áreas. E aí eles já fecharam isso aí para daqui a 6 meses. Então é interessante, é uma coisa contínua, tá? Normalmente, quando consegue fechar, a gente não fecha uma coisa só, né? É uma coisa de uma continuidade aí, pelo menos de uns 12 meses para frente. É bom também que é um comissionamento de recorrência, né? Já, vocês já ficam com essa previsão de um comissionamento ali todo mês, né? recorrente, né, durante o período de contrato. Não, legal, bacana. Bom, teve uma pergunta só do Fernando aqui, só para quem não entrou depois. A gente teve um problema técnico hoje, a gente não conseguiu realizar a gravação aqui do conteúdo, tá? Então, mas ficou aqui, né, até o compromisso da doutora Juliana, talvez de conseguir montar um materialzinho aí, talvez eu gravar algum videozinho para a gente disponibilizar posteriormente, tá? Algum conteúdo mais assim, independentemente, pessoal, quem entrou depois ou não, a gente vai disponibilizar essa apresentação, né, para vocês terem um norte, um direcionamento do que consiste aqui, a regulamentação e a obrigatoriedade que a empresa tem que perseguir ali, mas e também fiquem à vontade para entrar com o grupo lá da JQ solicitando apoio lá de como conduzir isso junto ao cliente, e marcar reunião para eles apresentarem no que consiste ali de forma mais superficial para o cliente consequentemente apresentar alguma proposta de serviço diante do tamanho da empresa, tá? Tá, Fernando? Então, só respondendo sua pergunta. É isso, pessoal. Doutor, a gente já excedeu nosso tempo aqui, mais de 10 minutos, então, doutor Leonardo, obrigado pela disponibilidade, pela agenda. Doutora Juliana, mais uma vez, muito obrigado pela parceria.
Pessoal, a gente vai encerrar mais um Momento PJ. Semana que vem, em virtude da agenda que eu compartilhei no grupo de transmissão hoje cedo, sobre a virada fiscal no câmbio, que é a terça-feira às 17 horas, a gente não vai realizar o Momento PJ, tá? E aí a gente fica para a terça-feira da semana consecutiva, lá para o dia 16. Beleza, pessoal? Obrigado, um abraço a todos, ótimo encerramento de dia aí e contem conosco. Um abração, obrigado, doutor. Obrigado, Luiz. Obrigada, Obrigado, pessoal. Juliana. Tudo Deixei bom. só o destaque aqui no chat também, quem quiser entrar em contato. O Dib também tem nosso número aqui. A gente está à disposição, tá? Excelente, excelente. Obrigado, pessoal. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.